Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que afeta milhares de pessoas. São as dores nas costas. Se em algum dado momento você já apresentou dores nas costas ou está com desconforto ou limitações, provavelmente esse vídeo é para você. Muito prazer, eu sou Fábio Ramos, quiropraxista, e o tema de hoje é justamente falar sobre como a minha profissão, a quiropraxia, pode te auxiliar da melhor maneira possível e também conseguir trazer uma clareza e uma melhor consciência sobre hábitos saudáveis. Como que surgiu a quiropraxia? Eu sou formado então pela Universidade Fevale no Rio Grande do Sul, eu já atuo há mais de 15 anos na área da quiropraxia, onde eu já ajudei milhares de pessoas a melhorarem a sua saúde e o seu bem-estar da coluna vertebral. Mas para saber um pouquinho como que surgiu a quiropraxia, vamos voltar um pouquinho no passado, no ano de 1895, mais precisamente no dia 18 de setembro, onde Daniel David Palmer ele realizou o seu primeiro ajuste quiroprático. Lá atrás, sabia-se que todas as interferências que pegavam o nosso sistema nervoso podia gerar algum tipo de alteração. Então, através de estudos naquela época, Daniel David Palmer ele desenvolveu uma técnica, era uma técnica que se baseava em ajustar os primeiros segmentos cervicais. Mas na atualidade, a quiropraxia, ela trabalha todas as alterações biomecânicas articulares. O que eu quero dizer com isso? É justamente nós entendermos os padrões que o paciente ele está apresentando de dor, de limitação de movimento, de tensões e através de uma avaliação, coleta de informações, o profissional quiropraxista ele vai estar apto a montar estratégias de tratamento para gerar esse melhor resultado. Sabendo então que o quiropraxista ele é um profissional habilitado e capacitado para poder identificar essas alterações mecânicas articulares, que são esses pequenos desalinhamentos que pegam lá a coluna vertebral, nós entendemos que todo o comportamento ruim de ter uma posição inadequada para trabalhar, não executar uma atividade física, não ter uma boa qualidade de sono, não ter uma postura para dormir, ou muitas vezes carregar algum peso de maneira inadequada, isso vai fazer com que você tenha algum tipo de interferência lá no teu sistema nervoso central. É o que rege todas as nossas atividades e funções do nosso corpo e também durante o nosso dia a dia. Então imagine que você está lá sentado na sua cama após ter acordado numa noite de sono e ao levantar-se sentiu aquela pequena fisgada lá na região lombar, gerando uma tensão muito grande nos músculos que te dão a capacidade de poder se movimentar e assim você começa a ter algumas alterações. Naquele primeiro momento vai ser um desconforto um pouco mais intenso, que de uma certa maneira o teu corpo ele vai criar uma proteção, que vai gerar uma restrição de movimento, seguido de uma dor. E aí você começa a ter uma dificuldade para caminhar, você vai ter uma dificuldade para poder trocar de roupa e vai fazer com que aquele dia onde você gerou esse movimento inadequado vão gerar alguns resultados ruins. É nesse momento que o quiropraxista ele consegue te auxiliar. Ok. Mas Fábio, como que funciona então esse cuidado? Como que funciona o atendimento do quiropraxista? Inicialmente, a nossa função é identificarmos essas pequenas alterações que nós chamamos de subluxações vertebrais, que são os pequenos desalinhamentos lá na coluna vertebral que vão gerar pequenos estímulos negativos, ou seja, pequenas interferências nas inervações lá no nosso sistema nervoso central que vão gerar algumas compensações. É como se você estivesse sintonizando alguma estação de rádio, mas não está sintonizando a estação correta. Isso vai fazer com que você não consiga ter a sua melhor performance. Qual que é o resultado negativo que isso vai criar no teu organismo, no teu corpo? Limitação de movimento, desconforto, perda de atenção, perda do foco, irritabilidade. Você não vai conseguir executar. Cá entre nós, ninguém gosta de ficar com desconforto. Então o que o quiropraxista ele faz? Através de uma avaliação bem organizada e estruturada, com coletas de informações, o quiropraxista ele vai montar estratégias de tratamento ou estratégias corretivas para conseguir remover esse pequeno desalinhamento chamado subluxação vertebral.
Quando falamos de dores nas costas, muitas vezes acreditamos que uma medicação, por exemplo, um relaxante muscular, um anti-inflamatório ou até mesmo uma massagem vai conseguir gerar um resultado positivo. Muitas vezes isso acontece, mas quando nós falamos de alterações mecânicas, quando a estrutura articular ela está fora do padrão, e vale lembrar, tá? Não é um deslocamento muito grande que acontece. Algumas pesquisas dentro da área da quiropraxia demonstram que um desalinhamento acima de 2 milímetros já é o suficiente para causar algumas interferências no seu organismo, fazendo com que você tenha essas limitações. Então, quando nós temos esses padrões de dores, desconfortos, a quiropraxia ela é um excelente aliado para que você consiga ter a sua melhor performance e você consiga promover a sua melhor saúde. Existe também muitos benefícios quando nós trabalhamos com uma abordagem mais preventiva, o que é o foco onde eu trabalho, dentro de soluções que vão auxiliar você a ter uma melhor saúde. Como que isso funciona? Quando nós falamos então das subluxações e comportamentos que podem gerar compensações negativas que vão afetar diretamente o sistema nervoso central e que vão afetar diretamente o teu eixo articular, as tuas estruturas articulares, mas principalmente coluna vertebral. Agora, quando você recebe um acompanhamento preventivo, você passa por manutenções da coluna através de ajuste, mobilidade, mas também vale lembrar que uma parte desse acompanhamento é responsabilidade de você. Posição para dormir, exercício, gerenciamentos emocionais, poder regular um pouquinho questões de estresse, qualidade do sono e boa alimentação. Quando você alia todas essas influências que são baseadas em cima de saúde e bem-estar, junto com o acompanhamento quiroprático através dos ajustes e das correções, dificilmente você vai ter um desconforto na coluna e provavelmente você vai conseguir criar melhores resultados. E como experiência própria e depois de muitos anos atendendo, o que eu consegui compreender é que quando você vai para uma prevenção, você recebe atendimentos de quiropraxia, recebe os ajustes, começa a ter uma constância de exercício, alimentação, gerenciamento de estresse, você tem melhores resultados. Não é somente sobre performar, mas é sobre você estar no momento presente, fazendo as suas atividades e conseguindo gerar a tua melhor performance, não baseado nos outros, mas aquilo que você consegue fazer de melhor. Então, organizar a rotina, ter tudo isso estruturado, mas também trabalhar com pequenos objetivos é um resultado bem positivo que vai conseguir te auxiliar para a tua saúde e bem-estar. Uma outra curiosidade que tem é sobre algumas restrições, tá? Fábio, quando que eu posso fazer quiropraxia e para quem é quiropraxia? A quiropraxia é para aquela pessoa que é um recém-nascido, aquele bebezinho, até a pessoa que já está perto de completar 1 século de idade. Mas tem sim algumas restrições, tá? Algumas das restrições que se tem para o atendimento quiroprático são lesões, como por exemplo traumas e fraturas na coluna, isso não tem como executar. Uma outra restrição que se tem também são as hiperlacidões ligamentares, porque todo o ajuste quiroprático ele é baseado em cima de uma linha de correção, onde nós temos que chegar no limite daquela articulação para poder executar a correção daquela articulação. Então, a hiperlacidão ligamentar, fraturas, são algumas das restrições que se tem. Também existem as neoplasias, né? No caso, seriam os tumores malignos que são localizados na coluna vertebral, isso também é uma restrição, e também nós temos que avaliar através de exames de imagem quando nós chegamos a uma determinada hipótese diagnóstica. Mas também, quando que eu direciono quiropraxia? Pessoas que sofrem de dores de cabeça, pessoas que apresentam limitações articulares, os famosos torcicolos, ou aquela famosa dor ciática como eu apresentei no início desse vídeo, as hérnias de disco. Tudo que for direcionado para a coluna vertebral e que tem alterações mecânicas, o quiropraxista também consegue trabalhar. Mas quiropraxia ela não se limita somente em coluna vertebral. Ela também tem todo um trabalho em cima do que nós chamamos de extremidades.
punho, cotovelo, ombro, articulações do joelho, articulações do tornozelo e também articulações dos pés. Outra dúvida muito pertinente nesse vídeo que é importante trazer é como escolher o quiropraxista. De preferência, sempre escolha um quiropraxista que ele seja graduado em quiropraxia, o que fez realmente a graduação. Vale lembrar que essa graduação ela possui 5 anos de duração, são quase 5.000 horas e existe, depois eu vou colocar na descrição desse vídeo, as universidades hoje que prestam essa graduação em quiropraxia. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma através desse vídeo e se você tiver alguma dúvida eu fico à disposição para te ajudar. E muito importante também que você comente, muito importante que você compartilhe também, é importante você se inscrever no meu canal para que cada vez mais eu venha trazer conteúdo de relevância falando sobre saúde e bem-estar da coluna vertebral. Eu sou Fábio Ramos e esse foi mais um vídeo. Muito obrigado!